O que eu tô acompanhando, viu, Dodô? Desses times menores, tá todo mundo virando SAF, cara. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro vai ser com o SAF. E assim, esses clubes que hoje são clubes grandes e que têm uma boa gestão, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, eles até podem ficar de fora disso, né, por algum tempo, porque estão bem administrados. Mas o restante, além desses clubes menores que estão todos virando SAF e dos medianos aí, porque a tendência é que eles vão crescendo com o investimento, e os outros vão ficando para trás, né? Inclusive os clubes que estão mal geridos aí, é capaz de irem ficando para trás, mano. Então... Nação flamenguista, né? A mídia começa a debater aí a questão de SAF, né? No futebol brasileiro. A maioria dos clubes já se transformando numa SAF, né? Mas é uma pergunta que fica: será que seu clube realmente está preparado para se transformar numa SAF? Alguns meses atrás, né, quando se falava de SAF, todo mundo colocava o Botafogo como Botafogo é o grande exemplo, Botafogo é o grande exemplo, e eu sempre aqui dizia: não é exemplo. A SAF do Botafogo não é exemplo. Não, mas ganhou títulos. Pessoal, o objetivo de uma SAF não é ganhar títulos. O objetivo de uma SAF é lucro. E um objetivo de uma SAF que chega num clube quebrado, num clube lascado, é recuperar aquele clube. Então, você chega no Botafogo, coloca dinheiro, compra jogadores, toda janela de transferência sempre milhões, e não paga, uma hora a casa cai, né? Aí agora a mídia paulista começa a debater, né? Alguns clubes se transformando em SAF, a tendência realmente é que esses clubes que estão endividados, todos se transformem numa SAF. Só para lembrar, SAF não quer dizer que você vai ter sucesso. SAF não quer dizer que você vai ganhar títulos. SAF organizada não quer dizer que você vai estar sempre no topo ganhando títulos. Eu posso citar um clube aí, uma SAF organizada, estruturada, mas não está no topo. Bragantino. Aí eu pergunto, será que os corintianos realmente estão preparados para uma SAF, pessoal? Passar ali 3, 4, 5, 6, 10 anos sofrendo em zona de rebaixamento na segunda divisão? Eu acho que não. Mas vamos acompanhar o vídeo aí para a gente entender. Créditos do vídeo ao canal Energia 97, link na descrição. Vamos acompanhar. Rapaziada do estádio, uma boa tarde aí pra todos vocês da bancada. Ô, mano, você não acha que o Corinthians tem que se transformar ou virar uma SAF o mais rápido? Porque, como o mano mesmo fala, esses presidentes, esses conselheiros que lá estão, nem Fá nem Fu, é tudo farinha do mesmo saco e a perspectiva é zero? Você não acha que teria que virar uma SAF no modelo do Grupo City lá com o Bahia? Que lá ninguém manda o CEO do grupo e conselheiro e dirigente do Bahia não apita em nada. É ele quem toma as decisões do clube? Então, mas aqui no Corinthians é diferente, que o Corinthians ele hoje é movido por um grupo de pessoas que acham que são donas do clube. Qual que é o interesse desses caras em falar para um gringo? Não, eu não quero mais mandar, eu não quero mais usufruir do que o clube pode me proporcionar, e aí você pode imaginar todos os cenários, em troca de nada. Você acha que esses caras vão largar esse osso, como diria o português popular? Cara, óbvio que não. Esses caras que mamam no clube há décadas, esses caras eles têm o Corinthians aí como se fosse uma extensão da casa deles. Então, cara, de verdade, a ideia, quando você fala de SAF, por exemplo, a Safiel, é um projeto legal, Lele. Eu gosto realmente de ouvir as iniciativas que esses caras propõem, a ideia que esses caras têm. Mas o grande problema é uma reforma estatutária que você vai deixar realmente de mandar no clube. Ou seja, esses caras eles vão ter que dar o aval, Domênico Gato, pra falar, não mando mais bosta nenhuma. Aqui eu vou ser o diretor que cuida da peteca. Aqui eu vou ser o diretor que cuida da bocha. Mas eu não vou mais usufruir de absolutamente nada que o Corinthians pode oferecer em todos os sentidos. Eu duvido, mano. Eu corto o braço se esses caras fizerem isso. A menos que, Lele, eles direcionem pra quem eles querem uma possível compra. Aí eu acredito, é igual aquela licitação que a gente sabe as empresas que vão entrar e quem vai ser o vencedor. Uma SAF no Corinthians seria isso. Fora isso, eu não acredito.
É por isso que tem que ser passo a passo, né, Dodô? A questão assim, tudo bem, vamos conversar sobre SAF, só que primeiro a gente precisa resolver essa bagunça interna que é a política do Corinthians, os caras que aprovariam essa SAF, os caras que venderiam essas ações, né, esse espaço no clube, porque senão vai ser sempre mais do mesmo, né? Mesmo você vendendo para uma SAF ou para alguma empresa, quem estaria por trás? Então, assim, antes dessa reforma do estatuto, antes da gente saber que tá tudo em pratos limpos e na mão de pessoas corretas por ali, não adianta você fazer nada. Agora, sobre SAF, eu acho, assim, pelo que eu tô acompanhando, viu, Dodô? Desses times menores, tá todo mundo virando SAF, cara. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro vai ser com SAF. E assim, esses clubes que hoje são clubes grandes e que têm uma boa gestão, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, eles até podem ficar de fora disso, né, por algum tempo, porque estão bem administrados. Mas o restante, além desses clubes menores que estão todos virando SAF e dos medianos aí, porque a tendência é que eles vão crescendo com o investimento, e os outros vão ficando para trás, né? Inclusive os clubes que estão mal geridos aí, é capaz de irem ficando pra trás, mano. Então, assim, ó... E tem a notícia aqui, você viram ou não? Do quê? Do Corinthians? O quê? O presidente do conselho, aliás, o RG que me mostrou agora há pouco que saiu, o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma Júnior, ele sugere, olha só que coisa, seu Bento e meus amigos, sugere que o Corinthians pare de pagar dívida de estádio. Abre aspas, não temos dinheiro. É preciso priorizar dívidas mais urgentes em detrimento dos quase 700 milhões de reais pendentes para a construção da Neoquímica Arena. Aí sabe o que vai acontecer, meu querido companheiro? Vai dar uma canetada e vai dar o estádio pros caras. É isso, o plano é esse. Mas, ô Marcão, você vê como ele é bem informado. Companheiro. Mas, ô Domênico, isso daí não cabe ao Corinthians, justamente por causa de atitudes assim, que na época que foi criado o projeto para pagar a Arena, já justamente criaram outro CNPJ. E tudo que está atrelado a faturamento de Arena não passa nem pelos cofres do clube. Então, existe já, Domênico Gato, um faturamento independente, que tudo que é arrecadado com bilheteria, camarote, essas coisas aí, é negociado direto na conta da própria Arena. Então, isso daí já demonstra o quanto esses caras estão mal instruídos. Não existe a possibilidade de não quero mais pagar, me dá o dinheiro da bilheteria aqui na minha mão, né? Que eu vou usar para outra coisa. Não tem o que fazer, Domênico. É um outro CNPJ. O Corinthians até tentou com a Caixa, em determinado momento, quando o Corinthians estava fazendo aquele negócio de acordo, lembra, Lelê? Pegar 50% do faturamento da Arena de bilheteria para usar no futebol. Mas isso daí não passou no crivo da Caixa, não, cara. E tá certa a Caixa. Não tem o financiamento. Não usaram como garantia a própria bilheteria para ajudar na composição de pagamento das parcelas. Então, pra você ter uma ideia, Domênico, como existe uma má informação de quem manda dentro do clube. É ridículo. Você acha que a Caixa vai abrir mão? Não, mas assim, esse dinheiro aí que cai na conta do CNPJ da Arena, o Corinthians tem algum tipo de acesso ou não? Porque imagina você tem o celular aí, você tem a sua conta PJ, você pode abrir uma outra conta PJ, mas você é o cara que mexe nas duas contas. Não pode pintar o Pix da conta A pra conta B ou RG número 2? Não dá, Marcão. Não dá, Marcão. Não sei. Mano, nós tá isso aí já tá vinculado por isso. Mas nós tá falando de Marcão, futebol. mas tem muita coisa que não dá no futebol e acaba acontecendo. Você sabe John muito bem disso. Textor que o diga. Ô Marcão, se houvesse essa possibilidade, você acha que eles teriam comunicado à Caixa? Ô, dona Caixa, se me permite pegar 50% aqui, eles não fariam nenhum acordo judicial. Eles já teriam metido a mão no caixa. Então, mas óbvio. Aí é que tá. O primeiro approach, você tenta negociar com o cara lá. Você fala, de repente dá pra nós negociar. Agora, a partir do momento que se isso puder acontecer, se você for o cara, o detentor das duas contas, basta você fazer o Pix de uma conta pra outra. Mas, Marcão, você acha que quem aprovou 400, 500 milhões de financiamento não se atentou a esse fato? Inclusive, você acha que partiu do próprio Corinthians a criação de um novo CNPJ para a administração da Arena? Não seja infantil. Um cara que aprova um projeto desse, um financiamento desse, ele quer uma garantia. Mas, não tem como, Marcão, hoje você falar... Inclusive, quando o Corinthians deixou de quitar parcelas aí, na época da pandemia, o Corinthians ele retardou os pagamentos, depois teve que fazer aquele acordo novamente para voltar a ter, teoricamente, um nome limpo ali e dentro de um acordo com a Caixa Econômica Federal. Isso daí, cara, se o Corinthians tivesse autonomia para movimentar essa conta, você pode ter certeza que já teriam feito. Marcão, o Augusto Melo, ano passado, ele vendeu um percentual do Pedro, que o Corinthians tinha 30% pro Zenit, porque ele precisava de dinheiro. E não comunicou ninguém sabe por quanto foi
Pessoal, mas eu tô como Marcão aí, né? Quando se fala de futebol brasileiro, quando se fala de bagunça, quando se fala de Corinthians, eu não duvido de nada. Tudo pode acontecer. Agora eu concordo com o Lele aí. A partir do momento que ela diz que se não se organizar, esses clubes não se organizar, a tendência do Flamengo aí, principalmente o Flamengo, né? Sempre cita o Palmeiras, mas principalmente o Flamengo, né? Flamengo sempre ali subindo seu patamar, né? Aí vai ficar difícil, né? Mas cada um cuida da sua casa, né? Isso aí é o mais certo que diz, né? Leila Pereira até tentou, né? Não porque tem que dividir os direitos de transmissões para melhorar o futebol brasileiro. Aí o Palmeiras não perde nada. Aí o Flamengo perde, né? Pra você ter noção, aqueles que lutam por direitos iguais, né? Cadê que ela diminuiu os valores dela, né? Então, pessoal, e outra coisa, eu acho que Marcão tá certo. Quando se fala de futebol brasileiro, tudo pode acontecer. Foi vendido e ele fez isso aí na calada da noite. Você acha que ele já não teria movimentado a conta da Arena? A Arena não é autossustentável, você sabe disso. E quem tem que pagar a Arena é o Corinthians. Independente de ser o CNPJ da Arena, não sei o quê. Quem tá responsável pelo pagamento é o Corinthians. A partir do momento que a Arena não consegue. A partir do momento que a Arena não consegue se autossustentar, o Corinthians vai ter que dar um jeito de pegar esse dinheiro pra poder pagar. Mas, ô Marcão, novamente, você tá errado. Clube. Não é. Você vai ver então se o cara não vai deixar de pagar. Ô, Marcão, o fiador da Arena. Marcão, o fiador da Arena, Marcão, é a Odebrecht, cara. Entendeu? Foi a Odebrecht a fiadora da Arena. Eu não sei, não. A Odebrecht, ela era fiadora da Neoquímica Arena, e justamente aí tá nesse processo, nesse imbróglio judicial todo, porque, por exemplo, se o Corinthians deixasse de pagar a Arena, deixei de pagar a Arena, o fiador do negócio é o Odebrecht. Quem deveria pagar... Sim. Então, justamente. E, por exemplo, a Odebrecht, mas escuta, Marcão, eu tô dando a informação. A Odebrecht era fiadora do negócio, a Odebrecht numa dessa, quebrei, não tenho como pagar o estádio. O que aconteceria com a Neoquímica Arena? Você acha que ia dar pro Corinthians? Não vai pro Corinthians. Ela vai pra União. A Neoquímica Arena indo pra União, a primeira coisa que iam fazer lá na frente, o que seria? O que fizeram, por exemplo, com o Engenhão. Quem tá, por exemplo, interessado? O São Paulo ia comprar a Neoquímica Arena? Mas não ia, tem o Morumbi. O Palmeiras compraria a Neoquímica Arena? Não ia. Voltaria pro Corinthians em forma de comodato, como o Engenhão é do Botafogo. Meu querido, você entendeu? O modus operandi é esse. Não vamos dar, mas vamos montar um leilão. O Palmeiras já tem estádio, o São Paulo já tem estádio. Então, mas as pessoas poderiam fazer, meu irmão. Quem gostaria de ter a Arena lá em comodato? Quem gostaria de ter, por exemplo, como o Botafogo faz com o Engenhão? Mas o Corinthians, ele continua pagando. Se fosse tão simples assim, Marcão, e tão cômodo, o Corinthians já poderia falar: olha, gente, desisto de pagar a Neoquímica Arena, pra mim não é vantajoso, vi que eu caí do cavalo e não quero mais. Tó a Odebrecht. A Odebrecht quebrada? Não, também não quero. Tó a União, fica com você. A União fala: o que eu vou fazer com esse elefante branco no meio da cidade? Quem quer aqui em regime de comodato administrar, pra eu não ter uma conta mais pra pagar? Teoricamente seria isso. Então... Mas o Corinthians continua pagando. Isso que vai acabar acontecendo, é tudo que eu falei. Eu acho que de não, uma outra forma você Ô Marcão, se fosse tão simples, o Corinthians está pagando a Arena já há 11 anos. Se fosse desse jeito, premeditado, como você está sugerindo, já teriam parado. Mas a partir do momento que eles viram que a Arena não ia ser autossustentável, não ia conseguir se pagar, era uma tendência isso acontecer, mano. É isso que eu quero que você entenda. Mas embasado em que você acha que não é autossustentável? No começo, o Corinthians poderia ter as melhores das intenções. Mas como ele viu que o negócio não é autossustentável, ele falou: vou ter que tirar dinheiro do meu bolso pra continuar pagando a parada. Mas peraí, você tá falando bobagem. Não, é que autossustentável quando você diz em respeito de jogo e tal. O problema é que a Arena, na construção, ela foi super faturada, né? E gerou um valor exorbitante que talvez seja impagável hoje pros cofres do clube. Não que não seja sustentável, eu tô falando que seria sustentável. Não, mas jogo a jogo, sabe? Pelo que arrecada, ingresso e tal. Falando de pagar. O problema é o valor, porque pra mim, eu falo sem problema nenhum. Foi super faturado. Isso aí não existe, esses valores aí. Não, mas isso aí tá aprovado. Isso aí tá aprovado. Mas ô Marcão, quando você fala que não é autossustentável, o que eles estão alegando é que eles querem esse dinheiro para movimentar o futebol. Isso. Eles estão alegando, porque o estádio em si, ele se paga, diante do que o acordo que foi feito, é que o Corinthians ele tá pagando uma exorbitância de juros, que isso é inquestionável. Mas Pois é, nação, a mídia paulista discutindo aí a questão do Corinthians, se é sustentável, se não é o estádio, se como o Lele mesmo fala aí, né? Para muitos, hoje, a maioria dos clubes do futebol brasileiro vai entrar num processo aí de, como é que a gente pode dizer, um processo aí de SAF, né? Isso aí é um fato, é uma realidade. Todo mundo sabe que
Hoje, o futebol brasileiro está bastante complicado quando se fala em reformulação, podemos dizer assim, né? Porque poucos querem passar pelo processo, né? Isso aí é um fato, né? Poucos querem passar pelo processo. Processo de se reorganizar, um processo de se reestruturar. E Lelê faz um alerta aí bastante interessante, né? Hoje, quem não se organizar no futebol brasileiro vai ficar para trás. Aí muitos estão colocando, não, mas a SAF. Pessoal, vamos lá. SAF no futebol brasileiro é exemplo. Você tem que levar pelos dois lados, né, da SAF, né? Por exemplo, para mim, SAF hoje no futebol brasileiro, eu concordo com o Lelê. Vai ser obrigatório para alguns clubes, principalmente aqueles clubes que estão, como é que a gente possa dizer, estão em situação financeira bastante complicada. Estão numa situação que é preocupante. Então, eu acho que realmente a SAF vai ser necessária, né? A SAF para esses clubes aí vai ser necessária. Só que vale lembrar aqui que nem sempre, pessoal, SAF, volto a dizer, nem sempre SAF é sinal de sucesso. Pois é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nem sempre SAF vai ser sinônimo de sucesso. Tá? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em SAF, todo mundo está achando que vai chegar uma SAF no Corinthians, em qualquer outro clube, vai ser mil maravilhas. Todo mundo está achando que vai chegar uma SAF e vai salvar, né? Vai salvar o clube, né? Pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. E eu volto a dizer, SAF não é sinônimo de sucesso. SAF é complicado em um time de futebol. Sei que muitos vão dizer, não, mas o Botafogo organizou uma SAF e hoje é sucesso. Pessoal, aonde que o Botafogo organizou SAF e é sucesso? Me explique. Porque até onde eu sei, o Botafogo nem as contas estão pagando, né? Então, para mim, isso aí não é sucesso, né? Sucesso é quando você é um clube de futebol que realmente é organizado, paga suas contas direitinho, é estruturado, mas claro, o corintiano não vai querer saber disso, pessoal. E eu pergunto, será que o torcedor corintiano está preparado para realmente uma SAF no Corinthians? Será que o torcedor corintiano realmente vai se atentar de passar ali, talvez, 5 anos, 6 anos, em uma questão ali onde precisa se organizar financeiramente e vai passar por um processo? Será que realmente o corintiano está preparado para isso? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que o corintiano não tá preparado para isso. Eu acho que o corintiano, pelo contrário, a primeira situação que tiver, o Corinthians não está bem. O Corinthians está numa situação que todo mundo quer ver ele bem, né? Todo mundo quer ver o Corinthians no topo, né? Mas o Corinthians não se reestrutura, o Corinthians não faz por onde, e a partir do momento que não for bem, o torcedor tá lá. A SAF, quem comprar o Corinthians para organizar, reestruturar e realmente quer o Corinthians bem, vai ter que ter paciência com o torcedor também, né? Eu acho que isso aí, eu acho que tá bem claro, né? Porque o torcedor do Corinthians não vai aceitar ali o Corinthians 7, 8 anos sofrendo, segunda divisão, passando por um processo bastante complicado. Pessoal, isso aí a gente sabe que eles não vão aceitar. Isso aí, eu mesmo tenho uma consciência que o torcedor corintiano não aceita isso, né? Mas é como eu digo, né? Eu acho que tem que passar pelo processo, né?
Agora sim, se não passar, aí complica, né, pessoal? Aí complica. Sobre a questão aí do Flamengo, eu sempre digo aqui, né? Flamengo, para mim, é o clube a ser seguido, né? Só que poucos vão querer passar por esse processo, né? Poucos vão querer se organizar. Poucos vão querer passar alguns anos ali sofrendo, né? O Flamengo não foi para uma segunda divisão porque realmente não foi fácil. O Flamengo ficou ali mastigando, e vai, não vai, vai, não vai. Anos de sofrimento, mas agora ele está colhendo os frutos, né? Se realmente vocês querem isso, né? Como a Lele fez aí o alerta. Dificilmente um clube vai chegar daqui a 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos próximo do patamar do Flamengo, pessoal. O Flamengo sempre vai estar um patamar à frente desses outros clubes, justamente por causa disso, né? Pessoas incompetentes, né? À frente de Corinthians, né? Era o clube que poderia chegar mais próximo do Flamengo. Pessoas incompetentes, né? Vocês estão vendo aí, o cara deu uma ideia, não pagar a dívida do estádio. Quando foi que você viu isso, pessoal? E olha que é mudando de presidente, muda de presidente, mas a luz no fim do túnel, como diz o corintiano, eles não conseguem enxergar, né? Não conseguem enxergar. Fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.